Olá, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Leite. Na aula de hoje vamos fazer algumas ferramentas básicas aqui do TopSolid, fazer a utilização delas. Primeiro é criar um projeto. Clica aqui em criar projeto, o TopSolid já estaria aberto para você, né? Novo projeto e dê um nome para o seu projeto. Aqui eu vou colocar o projeto Bruno Leite. Você pode colocar o nome que você achar melhor. Tendo o projeto criado, ele vai aparecer aqui na árvore de projetos. Você pode dar dois cliques nele. Agora ele aparece aqui do lado direito para você. Então você pode, por exemplo, criar uma peça. Clica com o botão direito assim em cima do nome, peça. Modelo em branco mesmo e dá OK. Sua peça vai aparecer aqui, você pode renomear ela. Para renomear ela, você pode dar um clique nesse texto e pode colocar lá, peça Bruno. Você pode colocar o nome que você determinar, tá bom? Deixa eu colocar aqui peça Bruno, colocar um B maiúsculo aqui. Clica fora, já aceita. Então, na área de trabalho, vamos fazer utilizar algumas ferramentas básicas. Por exemplo, fazer linhas. Você pode usar linha ou contorno. A linha, você clica em linha, seleciona, por exemplo, alguma parte na área gráfica aqui e faz uma linha, por exemplo, inclinada. Dá um clique e outro clique. Não precisa arrastar. Só que você vai fazer uma linha só. Contorno não. Contorno você vai fazer várias linhas. A cada clique, eu vou clicar aqui no centro. Você clica de novo, ó, ele vai determinando para você novas posições a cada clique. Então, o que acontece? Quantos cliques você der, quantas linhas você vai criar. Agora, eu vou dar Ctrl Z aqui nessas linhas e a gente vai fazer um sólido. Aqui no contorno, né, você tem, por exemplo, linha e contorno e tem a opção de fazer formas básicas. Tá? Eu vou sair desse sketch, sem salvar. Sair do sketch sem salvar, clica e sai sem salvar e faz um sólido, por exemplo. Aqui você tem algumas formas de você fazer isso. Pode fazer uma esfera, determinando o raio dela. Por exemplo, 50, você tem uma esfera com raio 50. Tá ok? Pode fazer aqui, por exemplo, um bloco. Tá bom? Esse bloco você determina os três lados desse bloco. Você pode clicar tanto aqui quanto aqui, são as formas básicas. Você pode dar dois cliques nessa caixinha e fazer o seu bloco. Você pode também fazer um cilindro, certo? Determinando diâmetro e comprimento, tá bom? E você pode fazer aí a utilização dessas ferramentas. A gente vai fazer aqui, vou dar Ctrl Z, vamos utilizar um bloco, tá? Esse bloco, vou clicar aqui, vou deixar ele com comprimento de 200 e dei OK, tá bom? Então esse bloco aqui, se eu clicar aqui do lado, botão direito, editar, eu posso editar o que eu quiser nele, tá legal? Vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um sketch nessa face, escolhi uma face qualquer, vou pegar um sketch bem aqui. Vou fazer, por exemplo, um círculo, certo? Em qualquer área. O círculo tinha diâmetro de 25, então eu posso, por exemplo, cotar o centro dele aqui, ó, determinando como 100 milímetros. E a altura aqui, determinar como 35. Aí eu posso fazer, por exemplo, uma cavidade. Venho aqui em forma, fecho a edição da cota e venho aqui e faço uma cavidade. Vou fazer uma cavidade com 25. Clico fora ou aperto a tecla Tab no teclado. Então, olha, eu vou fazer uma cavidade e vou fazer um furo com 25 com fundo plano. Você pode editar a profundidade nessa janelinha também. Feito isso, você tem uma cavidade. Só que se eu quiser fazer um furo dentro de uma cavidade, você pode fazer tanto com sketch, igual eu fiz, e utilizando forma cavidade, ou você pode utilizar a ferramenta de furação. Eu vou fazer mais uma vez com o sketch e cavidade. Daí eu venho aqui em forma, em sketch, vou pegar um sketch aqui no fundo e vou fazer um furo bem ali, mas um furinho menor. Então aqui eu tenho várias opções. Você pode pegar o tamanho do furo livre, do círculo livre, você aproxima o cursor aqui da extremidade do círculo e vai até o centro, clica e abre, tá bom? Vou dar ESC. Você pode fazer o seguinte, você pode fazer o círculo determinando o tamanho desse círculo com o centro dado, ou seja, você faz aqui, ó, determina, por exemplo, o diâmetro de 6, clica aqui no centro, aproxima da extremidade, clica no centro, ele já vai dar um diâmetro de 6 para você. Tá? Ou você pode utilizar o raio, pode colocar, por exemplo, aqui, ó, 4, um raio 4, então você vai ter um círculo aqui, quando você se aproximar, ó, de 8, tá bom? Então eu vou deixar só o círculo de 6, então você já sabe utilizar a ferramenta de círculo. E vou fazer um furo passante utilizando cavidade.
Aqui você vai ter a oportunidade de aprender o seguinte: cavidade. Por profundidade, acabamos de fazer, fizemos uma com 25. Você pode ter um ponto, um plano, uma superfície, um conjunto de faces, tem várias situações. Ou simplesmente passante. Então ele vai fazer uma cavidade aqui, passante para você. Então o que acontece? Você aprendeu a fazer cavidades e agora você vai aprender a fazer uma furação. Então vamos uma furação utilizando a ferramenta de furo. Aperta o botão esquerdo do mouse aqui na face e aperta a tecla N do teclado, que ela vai deixar essa vista normal para você. Agora você vem aqui em furação, clica em furação, pega um furo, tá? Aproxima o cursor do mouse, que ele vai te da face que você quer, ele vai te dar duas posições, ó, dois comprimentos. Clica aqui. Tá? Você pode editar essa posição clicando nessa janelinha duas vezes com o botão esquerdo do mouse. Você pode colocar, ó, dá dois cliques, botão esquerdo, digita aqui 30. Dá dois cliques, botão esquerdo, digita 30 também. Então ficou 30 por 30. O que você vai fazer agora? Você quer um furo cego, passante, passante total, o que você prefere aqui? Passante até algum ponto, até algum plano, né? Então o que acontece? Vamos fazer um furo cego. Com profundidade, clica aqui 15. Só que daí você tem que saber o seguinte: você quer ele com rosca ou só o furo? Dessa vez nós vamos fazer só o furo. Só que o fundo você tem que escolher o que você quer. Quer ele como esfera, se você quer ele plano, ou se você quer ele com cone de broca. Tá? Então aqui você pode escolher inclusive o ângulo de furação. Tá? Dessa forma a gente vai fazer o seguinte: vamos deixar ele com 15 de profundidade mesmo, com furo de broca, e vamos dar OK. Pronto, está feito ali. Agora a gente vai fazer o seguinte: como professor aqui ficou essa janela aberta? Porque aqui você fregou nessa chave, nesse fixador aqui. Se você deixar ele fixado, você pode fazer várias vezes a operação que ele não vai sair daqui. Agora a gente vai fazer um furo novamente. Vamos fazer um furo fundo plano. Então a gente vai pegar bem aqui, ó. Vai ficar semelhante ao que a gente fez com cavidade. Vamos deixar aqui a posição 30 por 30. Vamos utilizar a mesma profundidade de 15, só que ele é fundo plano. Dá OK. Olha lá, o fundo ficou plano. OK? Agora a gente vai fazer um furo com fundo arredondado, ou fundo esférico. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Vai pegar aqui um furo, vai aproximar o cursor, deixar aqui 15 por 15. Então 15 aqui, não, 15 por 20. 15 por 20. Só que agora tem profundidade de 15 com furo arredondado. Olha lá, agora fez esférico, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer mais um furo aqui, só que agora vamos fazer um furo roscado. Então você vem aqui, segura aqui, pressiona uma posição qualquer, eu vou deixar aqui para ficar mais rápido o vídeo. Vou deixar o fundo dele diferente, fundo agora furo de broca, tá? Vou selecionar aqui furo de broca, não vou deixar ele furo roscado. Vou determinar a profundidade e qual tipo de rosca, que é rosca métrica, o diâmetro nominal dessa rosca, o passo, tá? E a profundidade, tá? Dessa forma, você vai ter o seguinte aqui: você pode clicar aqui nessa divisão, com o botão esquerdo, clicar e arrastar, para você encontrar aqui algumas opções. Opções de furo. O furo vai ser cego? Sim. Se ele vai ser cego, qual que é a profundidade que você escolheu, né? Tem aqui o ângulo da broca também que você escolheu e a profundidade da rosca que você pediu, 15 milímetros. O resto ele vai fazer para você. Então temos aqui uma rosca feita com o furo, né? O furo cego, e você pode clicar em OK para ele processar. Então tem um furo, né? E tem aqui o alívio para o macho trabalhar, né? Quando ele for fazer a rosca aqui. Tá legal? Agora a gente vai fazer o seguinte: você sabe fazer furo roscado, você sabe fazer furo roscado cego, dá para você fazer um furo passante agora. Então vamos lá, fazer um furo roscado, vamos pegar uma posição qualquer, vamos escolher profundidade aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui que ele tem furo. Você vai escolher um furo cego, passante ou passante total. Vamos pegar um furo passante total, tá bom? Com uma parte de rosca. E essa parte de rosca, você escolhe aqui em rosqueamento qual profundidade que você quer. Por exemplo, quero uma profundidade de 35. Você vai ter uma rosca de 35, porém um furo passante. Então você escolheu aqui em furo passante total. Então você dá OK, ou furo passante. Tá? O passante total, todas as peças que tiverem aqui, ele vai
condicionar um furo passante total. O passante considera só essa peça. Então dá OK. Você tem um furo passante, né? Porém rosca parcial. Agora vamos falar assim fazer mais um furo roscado aqui. Furo roscado, clica numa face qualquer. Agora você tem que escolher o seguinte aqui. Se você quer um rosqueamento completo. Rosqueamento completo, você frega aqui ou não. Tá? Se você quer um rosqueamento completo, você tem que fazer furo passante mais rosqueamento completo, que é verdadeiro. Daí ele vai pegar toda a superfície para você. Ok. Novamente. Pronto. Na aula de hoje, a gente conseguiu aprender algumas funções aqui, tá? De rosqueamento e furação. Aprendemos também a fazer alguns blocos básicos e aprendemos a fazer sketch, criar o projeto e criar a nossa peça. Né? Nas próximas aulas vou explicando mais coisas para vocês, passando mais conceitos do TopSolid para que você possa ir treinando e conhecendo mais desse software que é incrível. Um abraço do professor Bruno Leite e até a próxima.